Ai, 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 que delicinha acompanhar os últimos dias. O final de semana foi trágico para Bolsonaro, para os bolsonaristas e para todos esses que lutam contra a democracia do Brasil. Foi ruim, muito ruim. O Twitter, que é a principal rede, o X, né, principal rede aí que eles utilizam para atacar a democracia, foi suspenso no Brasil. Alguns usuários ainda conseguem usar, porque a Anatel deu um prazo e as redes aí tem até 5 dias para bloquear. Então, cerca de 500 mil brasileiros ainda conseguem utilizar, e os bolsominions, enquanto isso, estão usando por meio de VPN, correndo o risco de levar multa aí de 50 mil reais por dia pelo uso. Pois bem, acontece que a grande maioria da esquerda foi para o Blue Sky, que é uma rede nova, inclusive peço que você me siga lá. Enquanto isso, aqueles jornalistas da imprensa golpista neoliberal foram para o Threads, que é a rede do Twitter, do Instagram, do Mark Zuckerberg. E lá no Threads o alcance é muito menor, então eles estão lá falando sozinhos. Então o golpismo está falando sozinho. Os bolsominions estão falando para ninguém no Twitter, só conversando entre eles mesmos na bolha deles. A imprensa neoliberal, aquela imprensa que se você falar que a taxa de juros do Brasil é altíssima, que é um roubo, eles vão dizer que não, aquela imprensa que aí apoia o genocídio de Israel, apoia aí tudo de ruim do pior, apoiou o golpe de 2016, está lá no Threads do Instagram falando sozinho, e a grande maioria dos usuários do Twitter, tanto aqueles que gostam de política de esquerda, como aqueles que não gostam de política, que aí de outros nichos, futebol, música, etc, etc, foi para o Blue Sky. Então tá uma beleza o Blue Sky, tá tudo lindo e os bolsominions estão vivendo dias terríveis. Por quê? Porque o X está para ser banido não só no Brasil, mas também na União Europeia. Ao que tudo indica, aquilo que eu falei aqui no vídeo anterior sobre o assunto tá para acontecer, que é o Alexandre de Moraes deu a ordem para suspender no Brasil, e o Brasil vai ser o primeiro de muitos países que vão banir a plataforma do Elon Musk. Um dos líderes aí, o comissário-geral da União Europeia, anunciou que se o Elon Musk não começar a cumprir as leis, e para quem não sabe, a União Europeia aprovou em 2024 uma nova lei digital, se ele não começar a cumprir as leis da União Europeia, a plataforma dele, o X, esse Twitter, vai ser banido também na União Europeia, ou seja, estão vendo o Brasil aí como um exemplo mundial. Além disso, na Austrália, o primeiro-ministro australiano já falou que se ele não cumprir as leis australianas, ele não está cumprindo, ele também vai ser banido na Austrália. Para piorar, o Canadá passou uma nova lei agora, foi aprovada aí no mês passado, e deputados canadenses já falaram que se o Elon Musk não se adaptar à nova lei digital aí, ele também vai ser suspenso ou banido no Canadá. O Elon Musk, na época que essa lei foi aprovada no Canadá, é uma lei contra aí o terrorismo digital e contra as fake news. Ele falou que isso era um escárnio, que ele jamais iria concordar com isso, que no X as pessoas iam continuar tendo a liberdade de expressão irrestrita e tudo mais. Pois bem, já foi avisado aí por deputados governistas lá do Canadá que quando a lei começar a valer, se ele não se adequar imediatamente, ele vai ser banido também no Canadá. Então tá ruim a coisa para ele. Para piorar, no Reino Unido, os deputados estão para aprovar aí a convocação do Elon Musk para depor. Ele vai ter que se explicar lá no parlamento, ao vivo, no parlamento do Reino Unido. Para quem não sabe, nos outros países, no Brasil acontece às vezes, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra e no parlamento europeu é comum que quando tem algum problema assim grande, convoquem algum mega empresário para depor lá no parlamento, e os deputados fazem lá uma série de perguntas a ele, e se o resultado for ruim, aí o que vai acontecer é que o parlamento começa aí a mover sanções contra ele. Então tá ruim a coisa pro Elon Musk, aquilo que ele mais temia, que os bolsonaristas mais temiam, tá acontecendo, que é o mundo inteiro passou a ver o Brasil como exemplo, e a imprensa mundial passou a exaltar o Brasil. No dia aí, ontem, que foi o primeiro dia em que realmente o X estava banido em quase todo o Brasil, em 99% do Brasil, o New York Times colocou aqui, ó, matéria de capa do maior jornal do mundo, aqui, ó, para quem, vamos ver aqui se consegue, aqui, ó, pronto. Brasil bloqueia o X, ou X em inglês, depois do Elon Musk ignorar ordens da corte. Eu vou falar, eu sempre falei X em português, agora que a primeira vez que eu
que eu pensei, pô, é em inglês, né? X. Pois bem, aí o que diz o New York Times é o seguinte: ele está violando a lei brasileira inúmeras vezes, então a corte brasileira baniu aí, bloqueou a rede social dele. O The Guardian, que é o maior jornal da Europa em inglês, também falou que o Brasil bloqueou depois do Elon Musk aí ignorar a lei brasileira inúmeras vezes. Em vez de ele cumprir ordens judiciais, ele questionava as ordens judiciais, o que não pode ser feito. Para quem não sabe, tem uma coisa que é um agravante lá na Inglaterra, que pode fazer com que o X, ou X, seja banido lá também, que é o seguinte: lá na Índia, que tem um governo de extrema-direita, a BBC, que é o maior canal, é o segundo maior canal de TV do mundo, é o maior canal de TV do mundo, é a BBC. A BBC fez um documentário com críticas ao presidente da Índia. E aí, o que aconteceu? O governo indiano falou: ó, bane esse documentário aí do X. Bane, a gente não quer que isso esteja online. Então bana da nossa rede, senão você vai ter problema aqui com a gente. Sabe o que ele fez? Baniu. Ele não acusou censura, não falou que isso era ilegal, não falou que, olha, vou fazer aqui, ó, vou expor aqui o governo da Índia. Nada, não teve postzinho dele na rede social dele, ou no próprio perfil dele, falando que, ó, isso é um escárnio. Não.